Olá, você sabia que os termos evidence em língua inglesa e evidência em língua portuguesa têm significados diferentes? Meu nome é João Rafael, eu sou médico, clínico, geriatra, mestre em saúde pública. Nesse vídeo eu quero tratar de um tema que tem sido alvo de muita confusão, não apenas entre o público leigo, mas infelizmente também na academia. O termo evidência, quando aplicado ao contexto de saúde, ele remete à expressão evidence-based medicine, né, que foi traduzida no Brasil como medicina baseada em evidências, ou depois adaptada como saúde baseada em evidências, ou prática baseada em evidências, mas que tem origem no movimento de evidence-based medicine, que surgiu no Canadá no final do século XX, na Universidade de McMaster. Teve como pioneiros, líderes, o professor David Sackett, junto com alguns alunos, ex-alunos, como o professor Gordon Guyatt. Então, esse movimento, ele propôs, ele advogou por um processo estruturado de avaliação dos dados provenientes da pesquisa clínica, para que fossem integrados aos outros elementos de fontes de conhecimento para, de forma estruturada, guiar a tomada de decisão, para a prática clínica. Para tratar nesse vídeo desse conceito, eu vou me basear nos dois dos principais livros que foram publicados em Evidence-Based Medicine. Eu vou citar aqui o Evidence-Based Medicine, How to Practice and Teach EBM, que é esse livro, que tem até um formato de pocketbook. Esse livro eu tenho aqui a terceira edição, as edições mais anteriores, tinham entre os autores o professor David Sackett, e esse livro que é hoje talvez o mais importante em Evidence-Based Medicine, que é o User's Guide to the Medical Literature, que tem entre os autores o professor Gordon Guyatt, que foi aluno do professor David Sackett. Foi aluno porque o professor David Sackett já faleceu, o professor Gordon Guyatt está vivo. Nesse livro, no segundo capítulo, eles tratam justamente do conceito de evidence. What is evidence? Então, primeiro conceito, em língua inglesa, evidence significa grounds for belief. Seria uma definição razoavelmente aceita. O que é isso? Grounds for belief significa fundamentos, elementos que sustentam uma convicção razoável, que sustentam uma crença. Tá? No contexto da Evidence-Based Medicine, os autores estabelecem que os dados de observação empírica, de modo geral, mesmo aqueles coletados de forma não sistemática, por exemplo, as informações que vêm provenientes da observação clínica do médico, da sua experiência, eles são uma fonte de evidence, uma source of evidence. Então, a expressão there is no evidence, ela, de acordo com a EBM, ela não faz sentido, porque there will always be evidence, ou seja, pode-se argumentar que determinado conjunto de elementos provenientes da pesquisa clínica ou da experiência individual, eles são low quality evidence, ou seja, eles são evidence de baixa qualidade, por exemplo, mas não se pode dizer que não há evidência. E quando se usa o termo evidência em português, qual é o significado de evidência em língua portuguesa? Então, se abre lá o Aurélio, vai ter o verbete evidência, significa qualidade ou caráter do que é evidente, o que dispensa prova, o que não é alvo de dúvida, o que é alvo de certeza, algo que é incontestável. Isso é evidência. Então, por que tem essa diferença? Porque a evidência em língua portuguesa ela tem uma origem diferente do termo evidence na raiz anglo-saxônica. Então, em língua portuguesa vem do latim, é um conceito usado em filosofia. Então, por exemplo, o princípio de identidade. Como que eu sei que eu estou aqui agora gravando esse vídeo e eu sou eu mesmo? Eu sei disso por evidência, não é por prova. Eu não tenho como provar isso. Talvez até eu tenha, mas daria muito trabalho. É uma verdade, um conhecimento que eu tenho acesso por mera evidência, porque é evidente. Eu acesso por intuição, por uma faculdade cognitiva que me permite captar a evidência, me permite captar aquilo que é evidente, que é claro, que não me deixa dúvida. Então isso é evidência. Qual o problema de se usar evidência como evidence? Qual o problema de fazer essa tradução? No Aurélio, existe esse primeiro conceito que eu acabei de explicar. Existe um conceito que não nos interessa aqui, que é a evidência no sentido de estar em evidência, de estar em destaque. Mas no Aurélio, ele cita esse conceito de evidência como uma adaptação do evidence em inglês. Então ele se refere a isso como um anglicismo. É um anglicismo que, apesar de muito comum, é indesejável. O que é um anglicismo? É quando eu trago um termo de outro idioma, no caso do inglês, e introduzo no meio corrente
de língua portuguesa, mantendo aquele significado original. Por que é indesejável? Porque a evidência já tem um significado diferente. Então, o termo evidence em inglês se aproxima mais de indício do que de evidência. E qual é o problema? Por que é deletéria essa confusão, inclusive na academia? Quem não ouviu falar nos últimos anos a expressão não há evidência de que tal tratamento funcione, ou não há comprovação científica de que tal tratamento funcione? Então, normalmente, as pessoas que de forma inadvertida usam essas expressões, elas usam justamente porque elas pensam que prática baseada em evidência, elas pensam que evidence-based medicine é medicina baseada em evidências, né? Mas não é evidência. Não se trata disso, se trata de evidence. Então, nós até podemos usar o termo evidência por uma questão pragmática, mas nós temos que ter a devida noção, nós temos que estar conscientes de que não se trata de evidência no sentido de algo que está provado, no sentido de algo que não deixa margem à dúvida, mas no sentido de um conjunto de indícios, de elementos que dão sustentação para uma determinada proposição. Esse é o ponto que eu queria colocar. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Se você não gostou, dê o dislike, compartilhe com os inimigos, né? Brincadeira. Mas se você concorda, discorda, tem alguma objeção, faça aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.